Vamos falar um pouco da abordagem centrada na pessoa, da psicologia humanista, fenomenologia, etc., né? Então, seja bem-vinda, Patrícia, e todos vocês. Eu queria lembrar algumas coisas que a gente já vem falando, assim, das últimas aulas. A psicologia humanista surgiu como sendo a terceira força da psicologia, né? Mais ou menos nos anos 50, né, foi um movimento de psicólogos humanistas americanos que eles eram contra os determinismos da psicanálise e do behaviorismo, né, primeira e segunda forças, respectivamente. Então surge a terceira força da psicologia, que é chamada de psicologia humanista. Né? A raiz da psicologia humanista, tanto humanista quanto existencial, a raiz dela é fenomenológica. A fenomenologia seria um método de investigação, no qual há uma importância muito grande em relação à consciência, ao que aparece na consciência das pessoas. Então, não basta a gente conhecer um fenômeno, a gente tem que entender como esse fenômeno aparece na consciência das pessoas, certo? Então, a raiz da psicologia humanista e existencial é na fenomenologia, por isso que você vai ver fenomenologia humanista, fenomenologia existencial ou fenomenologia humanista existencial, né? Então, a gente tem a fenomenologia, que é o estudo dos fenômenos, como um método de investigação, em que você tem um método específico, que é chamado de epoquê, que é quando você coloca entre parênteses todas as suas preconcepções, seus preconceitos, suas dificuldades. Você coloca tudo isso entre parênteses e você está ali inteira para entender aquele fenômeno humano que se apresenta ali diante de você. Então, aquela pessoa que está contando a sua dificuldade, a sua decepção, seu problema, e você vai pedir essa pessoa para descrever esse fenômeno, descrever o que está acontecendo, com a maior riqueza de detalhes possíveis. Cada detalhe é importante. A gente não despreza nada. Então, inclusive as emoções que surgem a partir dessa descrição. Há uma valorização dos sentimentos, das emoções, né? E a fenomenologia nos ajuda a entender, então, que nós não devemos nos colocar diante de uma pessoa e achar que ela está entendendo tudo claramente, como nós estamos entendendo. Não. A gente deve procurar entender como o fenômeno aparece na consciência daquela pessoa. Então, não é simplesmente a pessoa dizer da dificuldade que ela está passando. É como que essa dificuldade que ela está passando aparece na mente dela. Né? Então, assim, às vezes a pessoa chega te contando um problema de relacionamento, uma agressão que ela sofreu no trabalho, uma humilhação, assédio moral, assédio sexual, assédios e assédios, ou decepções, ciúme, traição, enfim, a pessoa chega te contando uma situação. E a gente deve entender que para que a gente consiga demonstrar uma empatia para essa pessoa, eu não devo olhar para essa pessoa como assim, a partir do meu quadro referencial, histórico, não. Eu tenho que tentar entender a realidade daquela pessoa a partir do olhar dela. Então, como que ela vivencia aquela situação? Qual que é o sentido que ela dá? Qual que é a relação de sentido que ela faz para a experiência dela? Então, o que é valorizado na psicologia humanista existencial é a experiência. Qual a experiência do sujeito? Então, nesse sentido, para que a gente consiga entender qual é a experiência do sujeito, a gente tem que colocar entre parênteses
lá do lado de fora do consultório, a nossa própria experiência. Então, não importa os títulos que eu tenho, isso não significa nada. A questão é o jeito de ser. Rogers falava assim, que o jeito de ser é a supremacia de toda a técnica. Então, quando você tem uma forma de se posicionar diante do outro, diante desse sujeito, você estabelece uma relação de confiança ali, você não se isenta do método fenomenológico. Mesmo você sendo mais humanista, mais existencial ou aproximando os dois, a sua base, a sua orientação filosófica é a fenomenologia. A gente sabe que a fenomenologia é um campo muito amplo. Inclusive, tem médicos que seguem a fenomenologia. Então, ela não é só da psicologia. É um método de investigação no qual há uma valorização dos fenômenos, como eles se dão, como eles aparecem na consciência da pessoa. Então, por exemplo, uma separação de um casal. A gente deve entender como que essa experiência é vivenciada por essas pessoas. Então, a separação foi algo bom para eles? Foi algo ruim? Foi algo cheio de conflito? Deixou muitas marcas, muita tristeza? Como é que foi? Então, qual que é o sentido que cada um dá para aquela experiência? Digamos que a pessoa tenha um diagnóstico de Covid. Então, ela ficou com alguma sequela, né? E foi muito difícil. Então, ela perdeu alguém nessa pandemia, né? Enfim, qual é a relação de sentido que ela faz para essa experiência? O que ela fala disso? O que ela sente com isso? Como que ela descreve essa experiência? Como que ela descreve a história dela? Ela é protagonista da história dela? Ou ela é mera figurante? Ela é personagem principal? Ela consegue assumir as rédeas da própria existência, fazer as próprias escolhas? Ou não? Ela sempre deixa as escolhas para os outros. Então, esse é o contexto da psicologia humanista existencial. Ela está inserida dentro de uma fenomenologia, na qual nós valorizamos o que aparece na consciência das pessoas. Qual que é a realidade que aparece na mente de cada um. Então, assim, às vezes você fala com uma pessoa alguma coisa, você fala com alguém alguma coisa, a pessoa não entende. Você acha que ela entendeu, mas ela não entendeu. Enfim, quando você pergunta para ela assim, o que você entendeu? Aí ela vai te contar o que ela entendeu daquela experiência, não é assim? O terapeuta, ele não pode achar que a pessoa está entendendo tudo, como o terapeuta está entendendo. Na verdade, a gente tem que procurar entender. O nosso serviço, né, nosso trabalho é tentar entender como que tudo que ela está te contando se estrutura na mente dela, né? Quais são as relações de sentido que ela faz, tá bom? E aí, nós temos um personagem muito importante dentro da psicologia humanista, que é o Carl Rogers. Carl Rogers. E que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, tá? Abordagem centrada na pessoa, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês, só um minutinho. Boa noite para quem chegou depois. A Ângela chegou agora, né, Ângela? Você pega o iniciozinho aqui da Boa gravação. noite, professor. Boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Joia. Meu som tá bom para vocês, gente? Ou a internet está cortando? Para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo também. Não, beleza. Então, maravilha. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Joia. Bom, vamos falar um pouco da direção humanista de aconselhamento psicológico. Como que é a direção humanista?
A direção humanista ou existencial humanista da psicologia foi desenvolvida por Carl Rogers, Frank Peirce, Viktor Frankl, Abraham Maslow, né? Então, foram um grupo, então, de psicólogos humanistas, né? A gente vai ter algumas variações dentro da psicologia humanista, né? Por exemplo, Peirce, que cria a Gestalt, e o Viktor Frankl, que cria a logoterapia, né? Que vai falar dessa questão do homem em busca de si mesmo. Ele tem um livro, né, que fala disso, fala, por exemplo, de você conseguir encontrar um sentido dentro do sofrimento, né? Isso tudo faz bem para a sua saúde mental, evita a depressão. Então, assim, enfim, Viktor Frankl, né? Depois a gente vai ver mais profundamente ele. O Maslow é aquele da pirâmide, né? Pirâmide das necessidades, vocês já devem ter estudado sobre ele. Nós temos necessidades biológicas, necessidades de segurança, de afeto, de autoestima, de status, de autorrealização, né? Enfim, eles colocam a personalidade do cliente no centro de sua metodologia, que é o centro de controle na tomada de decisões do psicólogo. Quem que é o centro de controle de tomadas de decisões? É o próprio cliente. Ele é o centro. Não é o psicólogo que é o centro. Então, eu não sou o suprassumo, não sou a última bolacha do pacote, enfim, não sou a última Coca-Cola do deserto, nada disso. Eu sou terapeuta, um mero facilitador do desenvolvimento daquela pessoa. Então, a forma que eu me coloco diante dessa pessoa é simplesmente no sentido de ajudar essa pessoa a descobrir o potencial de crescimento que ela tem, né? Eu não preciso forçar nada. Os temas vêm naturalmente. Se ela quiser falar da semana dela, ela vai falar. Se ela quiser falar do relacionamento, né? Se ela quiser falar do passado dela, não vai ser eu não é eu que vou trazer o passado dela à tona. A gente tem um foco no presente, mas se ela traz esse passado, é porque esse passado é presente. Então a gente não despreza o passado, né? Mas a gente ajuda a pessoa a perceber que ela pode tomar novas decisões, fazer novas escolhas hoje. Ela pode ser autora da história dela hoje, né? Não precisa ser vítima do passado. É um desafio, né? Você ajudar a pessoa a andar com as próprias pernas, né? A pessoa mesmo tomar suas decisões e escolher ser feliz, alcançar o que o Roger chamava de vida boa, ou vida plena, ou personalidade ótima. Uma pessoa capaz de assumir o controle da própria vida, fazer suas próprias escolhas e abrir para novas experiências, ser mais flexível, né? São alguns resultados que a gente espera da terapia. Mas isso não acontece num passe de mágica. Isso acontece a partir da relação que nós estabelecemos com o nosso cliente, né? Uma relação de respeito, sim, uma relação de confiança, uma relação baseada em atitudes facilitadoras que o Rogers coloca para a gente, de empatia, né, de aceitação incondicional, de congruência. Nós vamos ver cada uma delas, tá? E, enfim, nessa relação entre você e o seu cliente, há uma mudança, tanto do seu cliente quanto sua, porque é um encontro entre duas existências, duas subjetividades, né? Pelo menos, né? E você pode trabalhar com casal, com família também, não tem problema. Com grupos de crescimento, grupos de encontro, quer dizer. A psicologia, a abordagem centrada na pessoa, ela é muito rica nesse sentido, né? A grande questão dela é que ela não é diretiva, no sentido de dizer à pessoa o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer para resolver seu problema,
Mas ela é uma abordagem que vai ajudar a pessoa a se escutar, ela ver qual o potencial de crescimento que ela tem. E isso é feito de uma forma que não que você vai deixar a pessoa como um navio solto no mar e para onde o mar levar, ele vai, etc. Você é um facilitador do processo ali, né? Você é aquele que vai questionar a pessoa quando, por exemplo, ela disser assim: eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu quero acabar com tudo. A pessoa pode dizer umas coisas assim, e você vai procurar entender qual que é a relação de sentido que ela faz com isso tudo, com a vida, com a existência, com suas escolhas, com seu sofrimento, com o diagnóstico que ela recebeu, como que ela vivencia o diagnóstico. Nosso foco não é o diagnóstico, porque a gente não vai atender o diagnóstico. Nós vamos atender a pessoa. Por isso que a abordagem é centrada na pessoa. Às vezes o diagnóstico até atrapalha um pouco, porque a pessoa começa a se comportar a partir do diagnóstico, né? Mas a gente não despreza o diagnóstico, tá? A gente sabe, por exemplo, que existem pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, ok? Transtornos alimentares, transtornos de personalidade, psicoses, né? Sofrimento mental, etc. A gente sabe disso tudo. Mas nós não vamos tratar a pessoa a partir do diagnóstico. Nós vamos atender a pessoa. Então, o fato de ela dizer para a gente que está tendo uma alucinação, isso tem um sentido, tem um significado para ela. Isso pode não ser real para mim, para minha mente, mas é real na mente dela. Ela pode estar vivendo uma incongruência entre o pensamento dela e as atitudes dela do presente. E entre o que as pessoas veem e o que ela vê. Ela pode estar com uma alteração na senso-percepção? Pode. Então nós vamos tentar entender como que é isso. O Rogers fala assim que o que mais conta, na verdade, é a experiência. Qual que é a experiência que o sujeito tem? Ninguém sabe mais da própria dor, ninguém sabe mais da sua dor do que o próprio sujeito. Então não sou eu que vou dizer para a pessoa o que ela deve fazer. Vai ser ela que vai encontrar estratégias para saber o que fazer. Aliás, é uma responsabilidade muito grande a gente dizer à pessoa o que ela tem que fazer, né? A pessoa fala assim: eu não sei falar em público, eu travo demais, eu travo, eu, é, eu não consigo me expressar, as pessoas estão me julgando, não sei o que fazer. E você acompanha ela. Você acompanha nesse movimento. A pessoa vai falando e parece que as palavras vão fazendo sentido para você. Você está degustando aquilo ali. Nossa, tudo que você fala é muito importante. Obrigado por você me contar tanta intimidade, tanto isso que é só seu. Eu valorizo os seus sentimentos. Eu entendo que você deve estar sofrendo muito. Entendo. Mas acredito também que você tem potencial para mudar essa história, mudar essa realidade. Então, assim, a forma que o terapeuta se coloca é sempre de muito interesse para a causa, para a situação que aquela pessoa está trazendo, né? Então, quando a gente se baseia na abordagem centrada na pessoa, é porque, na verdade, eu particularmente, né, e todos os que compartilham desse olhar humanista, existencial, a gente entende que o sujeito
é um ser livre para fazer escolhas, é um ser que tem plena capacidade de se desenvolver, de se autoatualizar, de crescer, desde que lhe sejam dadas condições básicas necessárias de aceitação. As pessoas têm necessidade de autoconsideração positiva. As pessoas têm essa necessidade de serem aceitas e de aceitarem a si mesmas. As pessoas têm essa necessidade. E quando elas são aceitas, quando elas sentem que são aceitas, que o que ela diz é importante, que você, enquanto terapeuta, está ali e valoriza a experiência dessa pessoa, você entende que aquela pessoa pode mudar. O Rogers tem uma frase muito interessante que fala assim: quando eu aceito como sou, então eu posso mudar, né? Então, quando eu me aceito como eu sou, eu posso mudar. E é interessante os processos de mudança, porque cada pessoa tem seu ritmo. A pessoa pode ter uma recaída em algum momento. Ela queria ter mais condições assim para falar em público ou para chegar numa menina, pedir ela em namoro, né? Bom, a pessoa tem potencial para isso, mas ela vai conseguir ter novas atitudes a partir do momento que ela se conhece mais, que ela desenvolve mais o seu autoconceito. E o que a gente vai ver na abordagem, pela abordagem centrada na pessoa, é que muitas vezes a pessoa tem uma noção distorcida de si mesma. É o que a gente fala de noção de eu distorcida. O que acontece quando a pessoa é pequena, assim, criança ainda, geralmente, ou na adolescência, aquele pai que vira para o menino e fala assim: você é um banana, você não vale nada, você nunca vai ser nada na vida, você nunca termina nada que você começa, você sempre vai dar trabalho para a gente. São palavras que machucam muito e fazem com que a criança acabe acreditando que ela é assim. Às vezes ela até veste essa camisa. Bom, já que eu sou desorganizado mesmo, então vou tocar o terror, né? Já que eu sou indisciplinado, já que eu sou agressivo, então eu vou ser mesmo. Sai da frente que eu tô passando, né? Um touro, né? A pessoa se vê assim como um ignorante, mas por quê? Essa visão foi construída, esse autoconceito foi construído. E o Rogers tem uma, uma citação assim, que é muito interessante. Ele fala de quando ele era novo e ele entrou, ele foi na fazenda do pai dele, e aí lá no sótão, lá no porão, no porão tinha uma caixa com umas batatas, e as batatas estavam na sombra, obviamente, estavam no porão, e elas estavam esforçando muito para conseguir crescer e se desenvolver, mas estavam esbranquiçadas, mirradas e fracas, mas estavam esforçando muito, buscando a luz do sol, buscando um pouquinho de luz que tinha, que entrava pela janela. E ele pensou o seguinte, que nós seres humanos somos assim também. Às vezes nossa vida está que nem daquelas batatas mirradas, sem luz, sem sentido, sem força, frágeis. Mas a gente tem algo em nós, temos uma energia psíquica, algo que nos move em direção ao crescimento. Todos nós temos uma tendência atualizante. E para a psicologia humanista, o homem é essencialmente bom, no sentido de sempre buscar coisas positivas para si mesmo. Então, quando uma pessoa entra no crime, por exemplo, talvez seja porque
ela não tenha tido um ambiente acolhedor, um ambiente em que ela pudesse desenvolver esse lado positivo do ser humano, né? E acabou aprendendo outros tipos de escolhas que muitas vezes são incongruentes aos valores da sociedade. Mas o fato é que as pessoas buscam o que é bom para si mesmo. Ninguém põe a mão no fogo porque acha o fogo bonito e vai ficar sair dali ileso, né? Vai queimar, né? Então você tira a mão. Você está buscando algo sempre no intuito de autoproteção, no intuito de se proteger, de cuidar de si mesmo. Até o traficante, né, lá na pedreira, ele quer o melhor para os filhos dele, né? Ele tem dinheiro, às vezes, para pagar uma escola boa para o menino, né? Enfim, as pessoas buscam o bem para si mesmas. É natural isso. Mas, assim, às vezes as pessoas não conseguem ter uma autoconsideração positiva porque elas tiveram, ao longo da vida delas, uma, uma visão distorcida do eu, o que a gente chama de noção de eu distorcida. A partir do momento que a pessoa começa a se perceber diante das outras pessoas, diante da própria história dela, onde ela se coloca na história dela, como ator principal ou como a última pessoa depois de ninguém, né? Então, a partir do momento que ela começa a se perceber como ela tem se colocado, ela vai começar a observar quais são as qualidades dela, quais são as emoções positivas que ela pode cultivar, quais são as escolhas, as novas escolhas que ela pode fazer, né? Bom, essa foi uma pequena introdução sobre a abordagem centrada na pessoa. O que vocês acharam da introdução até agora? O que vocês estão entendendo aí? Beleza, professor. Tá dando para entender? Beleza. Para mim tá perfeito. Então tá bom, beleza. Rayane achou bacana também, top. É isso aí, vai me dando feedback, tá bom? Depois escuta, compartilhe meu canal, segue no Instagram, tô brincando. Seu projeto vai ser nessa oportunidade, nessa abordagem, Rayana? Legal demais. Depois vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Ajuda aí que precisar, beleza? Top. Bom, então, a principal posição metodológica é que o objetivo de uma pessoa é viver e agir, determinando o seu destino, tendo o controle e decisões dentro da própria pessoa e não em seu ambiente. Atuando no mundo, uma pessoa deve estar claramente ciente do impacto do mundo nela. Bom, aqui são algumas coisas importantes assim para a gente observar. A pessoa quer viver, a pessoa busca o melhor para si mesma. A pessoa precisa fazer escolhas. Quando ela não faz uma escolha, ela também, querendo ou não, ela está fazendo, né? Ela está se ausentando da responsabilidade das próprias escolhas dela, né? Mas o fato é que as pessoas querem viver, querem ser felizes, querem alcançar seus objetivos, seus sonhos, né? E muitas vezes a pessoa não consegue assumir o controle da própria vida, ela acaba deixando nas mãos de outra pessoa, né? Às vezes a pessoa chega no consultório com uma fala que não é dela, é a fala da mãe, é a fala do pai, né? A pessoa chega falando assim: eu não sirvo para nada, não consigo fazer nada, não sei fazer nada direito. Bom, mas essa fala, muitas vezes, ela não é da pessoa. Uma das ideias básicas da fenomenologia é que a gente consiga desvelar o fenômeno, ou seja, tirar todos os lixos que foram colocados ali na existência dessa pessoa, ali na subjetividade dela,
todos aqueles rótulos, paradigmas, vamos tentar tirar isso tudo, limpa tudo, limpa tudo. Eu quero entender a pessoa, a essência da pessoa, quem ela é, o que ela diz sobre ela mesma, né? Então, às vezes a pessoa fala de si, mas não fala sobre si, né? Então, às vezes a pessoa, ela está nesse movimento assim de, às vezes ela fala dela mesma, mas ela ainda não consegue gerar uma fala interior, alguma coisa assim que é só dela. E isso acontece na terapia, né? A pessoa começar a dizer realmente quem ela é, o que ela quer, começa a se posicionar. Às vezes ela vai ter problema em casa, porque a pessoa vai começar a dizer não, vai começar a se posicionar, falar o que quer, o que pensa. Pode ser que aconteça alguns problemas. Mas, enfim, ela está começando a desfrutar da liberdade que tem dentro dela, que muitas vezes ela não desfrutou. Né? Então, a ideia é que a pessoa possa assumir o controle da própria vida. Tá bom? Responsabilidade da pessoa, viu? Então, a pessoa deve estar ciente que ela impacta o mundo à volta dela. Ô, Ângela, tem alguém olhando para você. Gabi, tem gente olhando para você que vê em vocês referenciais. Pessoas assim, eu quero ser igual a Ângela. Olha, a Gabi vai se tá formando em psicologia. Nossa, mas a Gabi disse isso, então a Gabi falou a verdade. Irene, não, a Irene está estudando psicologia. Ali, pode perguntar para ela que ela sabe. Ô, Irene, me dá um conselho aí, Irene. Não é? Olha, eu não sei se eu caso com Joaquim, com José, o que eu faço? E as pessoas querem Professor, respostas. Pode e a falar. gente, e a gente escuta muita cobrança. Nossa, como que um estudante de psicologia age assim, não é? Mesmo jeito que nos admira, eles também nos critica por ser estudante, né? É, exatamente. Você não pode. Eles acham que você é estudante de psicologia e você já é psicólogo e você vive como psicólogo. É. E isso é um problema, porque, ok, emoções existem para ser sentidas. Se você não expressa a sua emoção, aí é que gera os conflitos, as neuroses, né? Gera os problemas. A pessoa está incongruente com ela mesma. Então, se você não consegue expressar a emoção, você pode expressar emoções de formas diversas. A terapia, a tendência é que a pessoa consiga controlar mais as emoções dela, né? Discriminar mais essas emoções, ela começa a se entender melhor como que ela funciona, entre aspas, né? Nas diversas situações. E o que acontece é que você vai ter aquela cobrança assim, psicólogo não pode chorar, não pode ficar com raiva, não pode ficar bravo. É um anjo, né? É uma aura, assim, celestial, né? É lógico que quando você está atendendo uma pessoa, você tem que ter uma postura. E a dor do outro me toca, mas ela não é a minha dor. Você tem que ter um distanciamento. Você também não vai ser amigo dessa pessoa. Às vezes as pessoas se perdem na amizade. Assim, a terapia virou mais um encontro de duas amigas, né? Ou amigos. Você faz terapia há 15 anos porque a sua melhor amiga agora é a psicóloga, né? Mas calma. E essa dependência? Também não está legal, não é certo. Porque a ideia da psicologia humanista é que a pessoa consiga caminhar com as próprias pernas. Ela saia desse lugar de eu não consigo para um lugar de eu consigo. É difícil para um lugar de é possível. Não tem jeito para um lugar de pode ter jeito. Pode ter outras possibilidades. Ainda não consegui encontrar o caminho, mas estou à busca dele. Estou à busca de novas possibilidades, de novas alternativas, né?
Então, é esse movimento que tem que acontecer. A terapia tem que ser muito produtiva nesse sentido. Então, a nossa abordagem, a abordagem centrada na pessoa, ela não é focada em técnicas. A técnica somos nós mesmos. É focada na relação. Então, a relação terapêutica, a presença terapêutica faz toda a diferença para o sujeito, né? Ok? Então, a psicologia humanista está focada no crescimento individual do cliente, com base no desejo de autorrealização. Ou seja, todas as pessoas têm potencial para se desenvolverem, para crescerem, né? Para alcançar a melhor versão de si mesmas. Todo mundo tem esse potencial. Muitos não desfrutam disso. Porque é mais cômodo você, por exemplo, ficar acomodado, ficar ali num lugar que você sente segurança. Todo mundo da família está falando que você já está com 40, 50 anos, tem que trabalhar, mas você ainda está dependendo da sua mãe, e ali está tudo bom, está calmo, está tranquilo, né? Sossegado demais. Então, assim, mas todo mundo está falando que você tem que fazer alguma coisa. Mas a pessoa não percebe. Isso ainda não aparece na mente dessa pessoa. Ele ainda não se responsabiliza pela própria vida. Ainda está nessa dependência, né? Você pode ter pessoas com dependência emocional também. A pessoa acha que não vai ser feliz se não casar com aquela pessoa. Ela tem que ser aquela. Aquela pessoa já arrumou até outra pessoa, já construiu a vida dela, e o sujeito ainda está aqui chorando, né? Dormindo na praça, pensando nela. Ô, seu guarda, não leva eu não. Eu tô aqui pensando nela. Não é isso a música sertaneja? Então, o que acontece? A psicologia humanista, ela vai focar no crescimento dessa pessoa e, ao mesmo tempo, na responsabilidade que essa pessoa tem. Muitas vezes ela vai se sentir confrontada, né? Principalmente quando a abordagem está mais voltada para existencial, porque é existencial que vai trabalhar muito mesmo essa questão da escolha, né? Então, às vezes a pessoa vai se sentir confrontada. Isso ok. Você é autêntico no sentido de apontar para a pessoa quais são as suas percepções acerca daquilo que ela está trazendo. Então você vai falar assim, ô, seu Zé, eu estou entendendo que você está me dizendo sobre essa dificuldade que você está para buscar novas oportunidades de trabalho, você está em casa, e parece que as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo com você. Eu entendo isso tudo, mas o que você tem feito em relação a isso? O que você tem feito em relação à vida profissional? Então, assim, você sempre joga para a pessoa, aquela pessoa que vai falar, né? Enfim, a gente quer entender o mundo do cliente e vamos apoiá-lo quando essa pessoa for tomar alguma decisão, né? Então, a pessoa é livre para escolher. E às vezes a pessoa está num lugar de comodismo aos olhos das outras pessoas, mas na verdade ele está muito angustiado, tá? Não acredita em si mesmo, não acredita que ele pode fazer diferença, não acredita que ele tem potencial, ele se acha muito velho, está desmotivado, né? Então são várias coisas. A nossa relação com o nosso cliente é uma relação de muito respeito, de entender qual que é o quadro referencial dessa pessoa. A gente não vai olhar para ele a partir do nosso quadro referencial, né? A gente falar sobre as atitudes facilitadoras, a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Então, nós vamos trabalhar com o mundo do cliente. Então, para a gente fazer isso, para a gente entender esse mundo do cliente, como que ele entende a própria vida, a gente tem que ter uma atitude positiva incondicional em relação aos sentimentos expressos pelo cliente, mesmo que sejam contrários
as suas atitudes. Ou seja, nós vamos aceitar a pessoa como ela é, independente do que ela fez. Pode ser que você atenda uma pessoa que fez uma coisa muito errada, cometeu um crime, ou atropelou alguém, não sei, xingou o pai, aí o pai morreu, e, enfim, pessoas se sentindo culpadas, angustiadas, com uma dificuldade muito grande de perdoar umas às outras, uma dificuldade muito grande, enfim. A nossa postura ao ouvir alguma coisa assim é sempre de muita aceitação dessa pessoa. Porque a ideia é que se você, enquanto terapeuta, se você demonstra uma atitude de aceitação positiva, incondicional, se você expressa essa atitude positiva incondicional para uma pessoa, a tendência é que ela comece a se aceitar incondicionalmente também. Compreende? Então, se você demonstra uma consideração positiva incondicional com aquela pessoa, ela vai começar a se aceitar também. Ou seja, na terapia, muitas vezes, ela vai começar a perceber um potencial que ela tinha, mas não valorizava, nem sabia. Nossa, é mesmo, eu sei fazer crochê, eu posso vender isso, posso trabalhar com artesanato, eu nem tinha pensado nisso. Eu sei fazer pão, eu podia fazer uns pães para vender lá no condomínio, nesse momento de pandemia, né? E eu sei fazer um pão gostoso, receita da minha avó. Ah, não, eu vou divulgar isso no Instagram. A pessoa começa a se reinventar, né? Então, a terapia é muito importante nesse sentido, né? A abordagem centrada na pessoa vai trabalhar com o cliente no sentido de ajudar a pessoa a desenvolver uma autoconsideração positiva, mas para isso a gente tem que aceitar essa pessoa incondicionalmente também. Se a gente não aceita ela como ela é, a gente não está sendo empático. Porque a empatia é como se você fosse convidado por essa pessoa a entrar no mundo dela, só que é só ela que entende muito bem esse mundo. Imagine que você esteja num quarto escuro, ok? Está no quarto escuro. Só ela sabe o que tem nesse quarto. Só ela sabe onde está a fechadura, o guarda-roupa, a mesa, a cadeira, o tapete, o sapato no meio do caminho, o abajur, né? A bola, a toalha em cima da cama, não é? Só a pessoa sabe o quanto ela é organizada, o quanto que ela é desorganizada, o quanto que as coisas a afetam, o quanto ela consegue ter uma visão assim, na verdade, ela não entende assim claramente o que está ali. Ela está tudo muito escuro, muito obscuro, mas ela te convida como terapeuta a entrar nesse mundo. Então, imagina um quarto escuro. Você vai apalpando ali as paredes, você vai percebendo onde é a cama, mas é a pessoa que sabe exatamente, não é? Isso é empatia. Empatia é você enxergar a partir do quadro referencial do outro. É como se você fosse a outra pessoa. Você não é a outra pessoa. Não tem como você estar no lugar do outro. Não tem como. Você é você, né? Mas você pode, é o como se. É como se você estivesse no lugar da outra pessoa. Isso é muito próximo, é uma intimidade muito grande, isso é muito forte, né? Você ter esse desejo de ver o mundo do outro a partir dos olhos dele. Isso é tão forte que dependendo da situação que a pessoa te conta, ô, gente, você tem que estar em terapia, porque pode ser uma coisa assim muito forte e que talvez você se assuste. E a última coisa que esse cliente precisa é de um terapeuta assustado. Ele tem que ter um terapeuta que o acolha, que ajude ele a descobrir qual o potencial, o que ele pode fazer a partir do caos. Então,
isso é muito forte. A empatia é você tem que demonstrar essa empatia. É algo muito profundo. Então como que você demonstra isso? Às vezes, apenas devolvendo a fala da pessoa, porque você está demonstrando que você prestou atenção. A escuta clínica diferenciada, isso é o que faz toda a diferença. Você se colocar à disposição para escutar, você escuta aquela pessoa e sem julgamentos, né? Você acolhe, você valoriza os sentimentos, você pergunta mais sobre aquilo ali, e a pessoa se sente aceita, ela se sente ouvida. As pessoas têm mais necessidade de serem ouvidas do que falar. Pegou o raciocínio? As pessoas têm mais necessidade de serem ouvidas do que falar. Você pode falar sozinho. Você pode falar numa festa com um monte de gente e se sentir sozinho. Você pode estar no Mineirão, né? No meio de um monte de gente. Isso pré-pandemia, lógico. Mas você está se sentindo sozinho. Agora, quando a pessoa busca terapia, ela quer alguém que esteja junto com ela ali. Então, você aceitar uma pessoa incondicionalmente e ter a empatia, isso são duas atitudes facilitadoras importantíssimas para o nosso trabalho. E a terceira atitude é a congruência, também chamada de autenticidade. Você tem que ser autêntico com a pessoa. A pessoa te disse alguma coisa, te incomodou. Chamou atenção, a pessoa está falando muito rápido, você não está entendendo, pede ela para falar um pouco mais devagar. A pessoa parece que está com pressa, está ansiosa, você descreve a sua percepção para aquela pessoa. Você está sendo congruente. A congruência tem a ver com aquilo que eu penso e qual que é a correlação disso com as minhas ações, com as minhas atitudes. Então, será que meus pensamentos estão de acordo com a minha experiência? O que acontece é que a incongruência, que muitas vezes é o problema, até nas psicopatologias, né? Uma incongruência entre o mundo real e o mundo que está na mente da pessoa. É uma incongruência, ela está vivendo uma incongruência. Né? Você ser congruente é você rejeitar a máscara de ser profissional. Tipo, eu sou o cara que sabe. Não. Você é ser humano. E você se coloca como humano ali, nessa relação. Não é uma relação de superioridade, não. Você está ali à disposição para ajudar. Você se coloca de igual para igual, né? Então você descreve para ela. Você fala assim, olha, você está me contando essa situação, eu imagino o quanto que deve ter sido difícil para você. Fala para mim, o que você sentiu naquele momento e tal. Então você valoriza isso tudo, tá? Sempre com a ideia também de que é a pessoa que vai crescer, não é o terapeuta que vai crescer. O terapeuta cresce também. Cada relação que a gente tem, cada atendimento que a gente faz é um crescimento para a gente. Porque muitas vezes você tem que estudar um livro, tem que voltar na literatura, tem que estudar um artigo científico. Então você também cresce. Você não simplesmente fica ali ouvindo a pessoa, né? E terminou, tchau, vai embora, até semana que vem, e você não pega um livro. Não, geralmente a gente estuda muito. A gente procura entender aquele caso, esmiuçar aquilo, né? Para que você consiga atender aquela pessoa, ajudá-la, né? Então, você precisa ser autêntico. Porque muitas vezes, a nossa intervenção, por mais que você não se baseie em diagnósticos, por exemplo, mas você entende que na depressão há episódios de tristeza profunda durante um longo período de tempo. Então, as perguntas que você faz, às vezes elas vão
nessa direção, de procurar entender. E há quanto tempo você está assim? Como que você vivencia isso? Como você está se sentindo? Porque você já imagina, inclusive, que ela pode estar sentindo uma tristeza muito grande. E como que é essa tristeza? Às vezes a pessoa fala assim, ó, não, sonhei com um monstro. Tá, mas como que é esse monstro? Descreve esse monstro para mim. O que esse monstro faz? O que ele diz para você? Então você quer entender com riqueza de detalhe. Isso é método fenomenológico. Você pedir à pessoa para descrever com o máximo de detalhes possível. Então, o que ela diz é importante. O que ela fala, assim, é importante. Cada detalhe é importante. Não deve ser desprezado, né? Então, o terapeuta tem que ter muito cuidado para não fazer uma pergunta que simplesmente corta o assunto que aquela pessoa estava dizendo. Você não está sendo empático. Às vezes, na ânsia de querer perguntar e de ficar interpretando aquilo que a pessoa está dizendo, você não escuta a pessoa. Você só escutou a sua interpretação. Mais uma vez, você não está sendo empática. Tá? Então, o movimento é do sujeito, a liberdade da pessoa, de ela se desenvolver, de ela crescer, ok? O psicólogo deve abster-se de interpretar as mensagens dos clientes ou de buscar soluções para os seus problemas. Ele precisa cumprir apenas as funções de um espelho, refletindo os pensamentos e sentimentos do cliente, formulá-los de uma nova maneira. Essa reflexão leva o cliente a estudar suas experiências internas, a autopercepção mais realista e a compreensão de como as outras pessoas a percebem. Hum. Então a gente não vai ficar interpretando tudo que aquela pessoa diz. A gente não tem que ficar assim, isso que ela está me dizendo é porque ela é muito ansiosa. Isso é porque ela é muito tímida. Isso é porque a relação dela com o pai e com a mãe não foi boa na infância. Não, você não vai ficar interpretando nada disso. Você vai escutar a pessoa. O que ela diz? Como que ela vivencia isso? Qual a relação de sentido que ela estabelece entre o problema que ela está passando, o sintoma, o diagnóstico, a experiência dela, né? A vivência. Como é que é? Então, às vezes a gente vai só devolver uma frase dela. Ela falou assim: eu tenho muita raiva da minha mãe. Odeio minha mãe. Aí se devolve para ela: você odeia sua mãe? A pessoa começa a chorar. Não, não odeio. Mas é porque ela fez uma coisa muito ruim que eu não consegui perdoar. Entendo. Entendo que ela fez alguma coisa muito ruim. Você achou que não deveria ser assim. Então você devolve para ela, se você presta atenção. Não é para ficar repetindo igual um papagaio. Não é isso. Às vezes você retoma algo que ela trouxe ali e você joga uma pergunta para entender mais sobre aquilo, principalmente quando aquilo está muito carregado de afeto, de muita emoção. Fala, olha, quando você falou lá do seu pai, do seu irmão, assim, você ficou emocionada, assim, fala mais sobre isso, né? Como que é isso para você? Então, você demonstra um interesse pela história daquela pessoa, tá bom? Bom, e aí? O que vocês estão entendendo até agora? Muito bom, Daniel. Valeu, Júnior. O que mais? Tá tranquilo, então? Estão entendendo tudo? Patrícia, tá chegando hoje? Tá incrível, Daniel. Muito É. bom. Eu sou suspeita de falar, porque eu gosto demais da teoria. Então tá bom. Maravilha. Beleza. Não, gente.
A gente vai utilizar perguntas abertas, fechadas. Fechada é do tipo sim, não. Geralmente a gente até evita isso, né? Na verdade, você faz tipo de perguntas que consigam puxar algo mais ali, né? Algo mais que aquela pessoa está precisando falar. Tem pessoas que têm mais dificuldade de expressar, seja por uma questão cognitiva, uma questão assim, de dificuldade mesmo de resgatar aquilo da memória, ou a pessoa tem pouco estudo, né? Tem um pensamento assim muito desorganizado ainda. Pode ser, ok, mas é uma pessoa. É uma pessoa que está sentindo alguma coisa muito ruim, né? Geralmente a pessoa procura terapia porque está incomodando, tem uma emoção assim, às vezes ela está entalada, ela não consegue falar disso em casa, ela quer muito falar com você, ela nem aceitou a terapia online, porque não tem privacidade em casa, então ela vai no consultório. Então, são pessoas assim que às vezes estão muito marcadas, assim, às vezes ela só chora o tempo todo, você valoriza aquilo, você descreve isso para ela, o que você está percebendo, procura entender como que ela vivencia isso, o que aparece na mente dela, né? Isso é fenomenologia. O que aparece na mente das pessoas? Como que esse fenômeno, como que essa situação aparece na consciência dessa pessoa, né? E aí, você vai utilizar, por exemplo, reflexão de surgimentos ou reflexos de sentimentos. Você reflete um sentimento, você devolve para ela, fala com ela assim, o que você percebeu em relação aos sentimentos ali. Você trabalha com a recontagem, você reconta. A pessoa te traz um discurso assim todo desconexo, você prestou atenção, muita atenção, gente, muita atenção mesmo. Você tenta contar para ela, às vezes até numa linha de tempo, assim, o que ela trouxe para você. E às vezes são tantos problemas, você vai dar para ela liberdade para enfatizar um daqueles problemas, ou até outros, mas em algum momento ela vai perceber assim o que realmente a levou ali, né? Às vezes os outros problemas que são consequência de um maior, enfim. Às vezes a pessoa vai perceber a falta de posicionamento que ela tem, dificuldade de tomada de decisão que ela tem em casa, mas que se reflete também no trabalho e em outros momentos. Ela vai começar a perceber o quanto que ela é orgulhosa, ciumenta. Mas o fato dela ser assim, se reconhecer assim, é muito bom, porque ela pode perceber o quanto que isso tem sido bom ou não para ela. E igual a frase que eu falei para vocês, o Rogers fala assim: quando eu reconheço como sou, então eu posso mudar. Se você não reconhece o seu problema, não tem por que mudar, né? Não tem. A questão é que as pessoas chegam no consultório marcadas por rótulos, por paradigmas, por estigmas. Então, são todas rotuladas. É o sem vergonha, é a consumista, é a ansiosa, é o depressivo. Pessoas chegam assim com esses rótulos. Mas quem é a pessoa? Então, digamos que o Davi chega lá no consultório e ele diz que ele é depressivo, ele tem depressão. Tá? Mas quem é o Davi? Quem é o Davi diante da depressão, desses sentimentos? O que é essa depressão para ele? Porque às vezes ele está chamando de depressão, mas não é. Ele está chamando disso, mas um diagnóstico que alguém disse para ele, ou ele olhou no São Google. Então ele acha que, né, ele tem depressão, porque ele leu na revista Cláudia, na Marie Claire, não sei onde lá, o que é depressão. E ele acreditou que ele tem isso. Aliás, se você abrir o DSM-5, acho que você vai encontrar uns 5 transtornos lá que se encaixa perfeitamente em você. E eu também. A lógica da psicologia humanista
ir contra o discurso médico, no sentido de não rotular essa pessoa. Ok, existe um diagnóstico. Podemos trabalhar em parceria com o médico? Podemos. Ok. Mas antes de mais nada, é uma pessoa. Digamos que eu vá trabalhar com psicologia hospitalar, num hospital, vou trabalhar numa equipe multidisciplinar, vou trabalhar com médico, com enfermeiro, com fisioterapeuta, né? Então, o meu olhar para situações é um olhar humanista, certo? Então, se eu percebo que há um discurso ali em que o paciente está sendo tratado como o COVID do leito 5, o COVID do leito 20, eu vou falar, peraí, é o seu Zé, é a Dona Maria. Então, eu vou chamar a atenção para a questão humana, né? Então, a gente vai trabalhar essa questão, né, da humanização do atendimento, né? Então, assim, inclusive, psicologia hospitalar não é próprio de nenhuma abordagem específica. Você pode trabalhar com psicologia hospitalar, né, pela psicologia humanista, pela psicanálise, enfim. A questão é qual que é a sua concepção de sujeito. No caso da psicologia humanista, nós entendemos o sujeito como um ser em constante crescimento. É um ser de limites, mas é um ser de possibilidades. É um ser que pode fazer novas escolhas, que pode se tornar mais congruente consigo mesmo, com as suas escolhas. Quantas vezes vocês deixaram de escolher o que vocês queriam por causa de outras pessoas? Quantos sonhos vocês abriram mão por causa de outras pessoas? Eu lembro de um tio meu, na época que eu estava escolhendo a profissão, né? O que eu vou fazer da vida, não sei o quê. Eu estava cogitando em fazer administração, só pensando por alto, fazer administração. Esse tio meu, ele é casado com minha tia, na verdade, ele já foi diretor de banco, empresário, um homem muito rico. E ele falou assim: você não tem um pai rico com uma empresa nas costas para te sustentar? Você nunca vai ser um administrador. Gente, eu tinha 16 anos. Imagina um adolescente ouvindo isso. Você nunca vai ser um administrador ou um empreendedor. Seu pai não é rico, não tem empresa. Você nunca vai ser. Aquilo, Cabraló chateou, gente. Magoei. Porque, na verdade, a gente tem potencial para ser o que quiser, gente. Desde que sejam dadas condições básicas necessárias. Por exemplo, de saúde, segurança, educação. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consegui, não fiz faculdade por falta de oportunidade. Sim, o ambiente muitas vezes limitou as oportunidades, limitou a possibilidade, a liberdade que essa pessoa tem dentro dela mesma, limitou a visão de mundo dessa pessoa, né? Mas a partir do momento que ela reconhece que, não, eu posso sim assumir o controle da minha vida. Não, nunca é tarde para tomar novas decisões, para fazer novas escolhas, né? Então, aí você começa a mudar a sua realidade, né? Pode falar, Ângela. Ô, professor, o senhor está comentando sobre isso? A minha mãe tem 81 anos, né? Aham. E ela está fazendo um curso online de instrumentação cirúrgica. Aí ela virou para mim e falou assim: pois é, né? Porque o Kenji tá vindo para cá todo dia de tarde me ajudar no computador, porque eu montei um computador, você viu lá na sala, né? Eu falei, vi. Eu tô fazendo curso na minha área. Eu não sei para que não, sabe? Mas eu vou fazer, né? Porque eu não tem como eu voltar a instrumentar cirurgia. Aí eu fiquei olhando para ela e pensando, sabe, professor? Tanta coisa assim que ela passa e ela tá fazendo o curso.
ela está fazendo. É igual ela mesma falou, eu não sei para que eu vou fazer, porque ela não tem como voltar a instrumentar. Mas ela virou para mim e falou assim, eu falei, ô mãe, não tinha outro curso para a senhora fazer? Tipo, jardinagem, uma coisa que ela fosse efetivamente. Não, Ângela, eu quero fazer um curso na minha área. Eu falei, beleza, mãe, a senhora tá mais do que certa, vai nessa. E meu filho é que tá ajudando ela todos os dias, porque ela falou que quer o certificado. Então, isso que você tá falando é muito sério. Uhum, As pessoas, elas não têm limite quando querem fazer uma coisa, quando se dispõem a fazer. Então, eu acho uhum, isso muito bacana. E é verdadeiro, professor. É verdadeiro isso. uhum. Sim, exatamente, Ângela. Que bom você comentar da experiência da sua mãe, né? Seu filho tem quantos anos, Ângela? Ele, ele vai fazer 24, dia 24. Agora ele faz 24 anos. Pois é, e é um exemplo para ele, né? Menino novo. Então, assim, É, essa coisa de perseverança, né? Porque o que acontece? Tem até uma frase, eu não sei quem foi que falou, é, a felicidade não é o destino, é o caminho, né? É na trajetória que você encontra a felicidade, não é? A pessoa às vezes fala assim, eu só vou ser feliz quando conseguir terminar o curso. Você não sabe qual vai ser o dia da manhã, né? A gente não sabe nem se vai estar vivo, né? Que prefeito lá falou que todos um dia vão se contaminar, né? Mas enfim, é... a gente não sabe. A gente não pode limitar a nossa felicidade a uma conquista futura, né? Muitas vezes é isso que a gente tem até que ajudar a pessoa a pensar sobre isso, né? O que ela tem feito sobre a vida dela agora, com aqui e agora, né? E, assim, a nossa forma de atuação é no sentido de entender que essa pessoa, bom, se essa pessoa quer fazer um curso, ela está lá com seus 60, 70, 80 anos, ok, faça o curso. Isso vai te deixar realizada. Porque muitas vezes a pessoa ela faz o curso justamente para ela provar para si mesma que ela consegue, né? E aquilo é bom, ter uma atividade diferente, porque isso é o sentido, essa busca de sentido, né? Às vezes a pessoa resolve aprender piano a partir dos 50 anos. A gente sabe que, claro que a pessoa vai ter uma facilidade muito maior se ela começar na infância, né? Mas se a pessoa quer aprender, aprenda o piano. Não tem problema, né? Que a pessoa possa desfrutar da liberdade que ela tem dentro dela, né? Pode falar, Thaís. Não estou te entendendo, Thaís. Fala de novo aqui. O áudio tá ruim, parece que vocês estão. Mexe no cabo aí, pode ser o cabo. Tá me ouvindo, professor? Pronto, agora eu tô te ouvindo. Uhum, Eu passei por uma experiência em 2016, né? uhum, Eu estava procurando emprego e aí eu fui para uma entrevista que ela já começou toda errada, porque eles pediram para a gente chegar em determinado horário. Eu lembro de ter chegado lá por volta de umas 8h30 da manhã, a hora que era para estar lá 9 horas, né? uhum. E aí a hora que eles foram para uma outra sala, era 10h30 da manhã, começaram a fazer as entrevistas, era meio-dia, e a minha foi 2h30. Nossa. Aí, na hora que a pessoa que estava fazendo as entrevistas, né, viu meu currículo, ela viu que eu já tinha uma graduação, aí ela pegou e perguntou se eu tinha vontade de fazer algum outro curso, né? E aí eu peguei e falei que eu tinha vontade de fazer o curso de psicologia. E aí ela falou da seguinte forma: Nossa, mas são 5 anos. Aí Nossa, eu, mas. dessa forma, eu falei assim: sim, eu sei que são 5 anos. Aí eu falei assim: ah, mas
é um curso muito bom. Então, eu entendo que ela era uma psicóloga. E na entrevista eu vi que a todo tempo ela estava duvidando da minha capacidade. Isso foi em dezembro de 2016. Uhum. Aí, em janeiro, fiz uma entrevista de emprego, né? E aí eu entrei na instituição de ensino para trabalhar, e eu só não consegui estudar na época por causa do meu horário. Eu comecei a fazer o curso de psicologia no segundo semestre de 2018. E agora eu estou nesse período. Então, assim, eu poderia ter desistido por conta da fala dela? Poderia. Mas eu não precisava provar nada para ninguém, né? Eu só preciso provar para mim, né? Sim. Exatamente, Thaís. Que bom que você não desistiu, você está aqui firme e forte. Daqui uns dias, colega minha aqui, ó, trabalhando, atendendo a galera. Ô, gente, tem muita gente precisando de ajuda. Muita gente. Às vezes você pensa assim, nossa, mas já tem tanto psicólogo. Tem. Mas também tem tanta gente aí sofrendo. Se você entrar lá no site do Conselho Regional de Psicologia, o nosso CRP 04, né, aqui de Minas, eles têm o perfil do profissional de psicologia que trabalha aqui. Quantos por cento de homens, quantos por cento de mulheres, etc. Qual é o perfil do psicólogo, né? É muito interessante. Tem pouquíssimos homens, tem basicamente 6 mil homens e mais de 40 mil mulheres psicólogas, né? Você pensa assim, nossa, mas que tanto? Só que o que eu vejo assim em relação aos profissionais que se destacam, assim, muitas vezes eles selecionam os nichos assim muito bem, né? E o público-alvo que ele vai atender, e quem faz a profissão é você estudando, você se especializando, você atendendo esse cliente e ele realmente sentir que aquilo valeu a pena, aquilo realmente foi um encontro existencial, foi um encontro. A dimensão do encontro não existe entre animais. A intersubjetividade não existe entre o homem e o animal. Não tem. Não tem subjetividade ali relacionando, né? Mas entre nós, né, assim, você quando para escutar uma pessoa e ajuda ela a perceber que ela pode ter um novo sentido para a vida. Às vezes a pessoa chega até com uma ideação suicida, né? Mas você sabe que ela não quer se matar, ela quer matar a dor dela, ela quer viver, né? Então você escuta aquela pessoa, você se coloca à disposição para valorizar os sentimentos, né? Isso tudo faz toda a diferença, gente. Para funcionar efetivamente, o psicólogo humanista, né? O psicólogo não precisa começar a trabalhar com ideias pré-concebidas sobre como o mundo de seu cliente deve ser organizado. Isso aqui é um ponto muito importante que a gente tem que destacar. Lembra que eu falei no início da aula sobre fenomenologia? Entra aqui. Você colocar entre parênteses o método da fenomenologia que chama EPOQ. Vou até colocar aqui no chat. EPOQ. Quando você coloca entre parênteses, né? Você coloca entre parênteses todos os seus preconceitos, pré-julgamentos, etc. E você quer entender a pessoa, o que ela está fazendo ali. Então, por exemplo, digamos que uma escola encaminhou um menino para você atender. E porque esse menino, ele é indisciplinado, ele não para quieto, e a professora acha que ele é hiperativo. Tá bom. Ok. Você pode fazer anamnese? Pode. Você vai fazer a primeira entrevista com os pais, o responsável? Vai fazer anamnese, normal, mesma coisa. Mas, na sua relação com essa criança, você não vai se basear na anamnese. Você vai basear ali naquela relação que aquele menino está fazendo ali, naquele momento. Se você trabalha com ludoterapia, você vai dar liberdade para esse menino escolher o brinquedo que ele quiser.
Você vai dar liberdade para o sujeito. Aquele ambiente é um ambiente todo dele. Totalmente dele, assim. Você deve falar isso com a pessoa. Olha, aqui, esse lugar é seu, esse espaço é seu, você pode ser quem você quiser. Então, você estimula essa liberdade. E aí, beleza. A pessoa veio com um diagnóstico, entre aspas, né, dado pela professora, que o menino é hiperativo. Só que aí você começa a conversar com a criança, você percebe que não tem nada a ver com hiperatividade. A criança começa a manifestar ali na ludoterapia, nos jogos, nas encenações dela, começa nas representações mentais ali, né? Ela começa a mostrar como que é o clima em casa, a dificuldade que é em casa, né? Então, assim, você começa a perceber todo um contexto para além do diagnóstico. E é essa a ideia. Você não despreza o diagnóstico. Digamos que você vai atender um menino autista. Ok. Você tem que fazer avaliação psicológica? Bom, tem psicólogo humanista que não trabalha com avaliação psicológica. Eu trabalho. Eu faço avaliação. Mas digamos que chegou lá esse menino, ele tem um diagnóstico de autismo, né? Beleza. Tem diagnóstico foi feito pelo psiquiatra, pelo neuropsicólogo, ok. Eu quero atender esse autista, beleza. Aceitação positiva e incondicional. Compreensão empática. Mesma coisa, são as atitudes facilitadoras. Eu quero entender essa criança ou adolescente, quero entender como que ele lida com o mundo dele, com o mundo interno dele. E aos poucos eu vou me aproximando desse mundo. Vocês já devem ter lido, se não leram, eu indico, Gibbs, Em Busca de Si Mesmo. É um livro, você consegue baixar ele em PDF. É um livro esgotado, que provavelmente você deve encontrar mais no sebo. Se bem que eu acho que na livraria do psicólogo tem. Tá? Gibbs, Em Busca de Si Mesmo. Você baixa ele em PDF também. Um caso de um menino com suspeita de autismo, que a Virginia Exline atendia, né, a partir da ludoterapia, centrada na pessoa. Muito interessante, vale a pena, para você ver como que é o atendimento infantil pela ACP, tá bom? Então, uma coisa que a gente precisa fazer, gente, é estudar demais. A gente precisa estudar a nossa própria capacidade também, nós enquanto psicólogos. Nós devemos reconhecer os nossos limites. Existe, inclusive, uma discussão assim de alguns psicólogos com dificuldade até de dar preço, de falar do valor do trabalho, que muitas vezes está associado a uma baixa autoestima do próprio psicólogo, né? Por isso, uma necessidade assim de você já fazer terapia, né, já resolver suas questões, você mesmo conseguir se posicionar diante da realidade, diante do seu cliente. Se você não consegue fazer nem isso, como que o seu cliente vai ser congruente? Como que ele vai desenvolver a autoconfiança, né? Como que ele vai ter uma consideração positiva com ele mesmo? Então, é importante a gente trabalhar nossas próprias questões, né? E o Rogers, ele é o referencial principal da abordagem centrada na pessoa, e ele tem muitas obras que você consegue baixar até em PDF, tá? Se tiver curiosidade. Um jeito de ser, tornar-se pessoa, terapia centrada no cliente, psicoterapia e relações humanas. São alguns livros que você pode baixar em PDF já para poder entender melhor a teoria do Rogers, porque lá no livro você vai ver falas dos atendimentos, você vai ver como que ele se posiciona, como é que ele falava, como é que ele retomava a fala do cliente. Então, ele vai dar o exemplo do que é a compreensão empática, do que é a consideração positiva incondicional. Importante, assim, caso você tenha interesse, claro, você lê o clássico,
Você ir direto na fonte, né? E ler os livros do Rogers, tá bom? A abordagem centrada na pessoa está em constante evolução, está crescendo. A hipótese central, então, é que o potencial de crescimento de qualquer indivíduo tende a ser revelado nos relacionamentos. Então, na nossa relação entre cliente e terapeuta, há um crescimento. Tem que ter um crescimento, gente. Não pode simplesmente a pessoa chegar lá, você ficar calado, a pessoa sair, não mudou nada na vida dela, não pensou nada, não criou, não teve nenhum insight, assim, não pensou nenhuma ideia nova, né? Então, claro que tem pessoas com mais dificuldade, mas as perguntas que você faz, o modo de você se colocar, é no sentido de ajudar a pessoa a se sentir um pouco mais livre. Às vezes a pessoa não consegue falar também, ela está muito angustiada. Ela não consegue falar, está entalada. A voz nem sai. É outra história, né? Agora, se a pessoa não fala porque não sentiu confiança em você, aí já é uma outra história. Aí a gente tem que se posicionar. Você tem que ensaiar até na frente do espelho. Como é que é a sua expressão facial? Tem gente que você está conversando com ela está fazendo careta. Tem tique nervoso. Ok. Tudo bem. Só tome consciência de que você é assim. Tente trabalhar um pouco isso. Sua forma de se comunicar, de se posicionar, né? A questão, gente, é ser humano. O jeito de ser é a supremacia de toda a técnica. Então, você pode ser você pode ser da abordagem centrada na pessoa, fazer a formação lá no Centro de Psicologia Humanista de BH, ou no Centro de Psicologia da Pessoa, lá do Rio de Janeiro. Enfim, você pode fazer uma formação, fazer a pós-graduação em Fenomenologia na Faculdade de Ciências Médicas. Você pode estudar o que for. Se você for chato, você não conseguir acolher essa pessoa, título não importa, gente. A pessoa quer ver o resultado, quer ver o que mudou na vida dela a partir dessa relação. Então, a pessoa vai fazer o possível para estar nesse encontro existencial novamente com você, para poder falar, expressar o sentimento dela, ela vai se sentir acolhida, vai se sentir vai sentir uma mudança. Aos poucos ela vai começar a ver que ela consegue andar com as próprias pernas. E aí você não pode gerar uma dependência dessa pessoa. Ao contrário, você quer que a pessoa seja livre. Então, você não precisa, por exemplo, manter um cliente com o intuito apenas de pagar suas contas. Isso é um absurdo. Não. Você dá liberdade para a pessoa crescer, alçar voos, conseguir se desenvolver. E é claro que à medida que essa pessoa consegue essa liberdade, consegue ser ela mesma, ela vai chamar outros clientes para você. Você não tem que ficar preso àquele cliente. Você tem que deixar aquela pessoa ser livre. Livre para escolher. Então, não tem justificativa você ficar ali com aquela pessoa mais de 10, 20 sessões, assim, a não ser que surjam outros problemas. Se a pessoa ficar presa, por exemplo, 10 anos resolvendo o mesmo problema, dá licença, tem alguma coisa errada, né? Então, abordagem centrada na pessoa. Você gostaria de ser atendida por você mesma, Rayane? Irene? Você seria um cliente que gostaria de ser atendido por você, Júnior? Por você, Taimara? Você gostaria? Eu gostaria. Então, maravilha, que bom. É isso aí, né? Vai essa reflexão, porque a gente está assim nessa construção, né? A gente sempre se desenvolvendo,
crescendo, vendo aquilo que a gente precisa melhorar, né? Vamos ser mais autêntico nas nossas relações, procurar escutar mais as outras pessoas. Às vezes, na fila do banco, você não está fazendo terapia ali, mas você dispõe a escutar de uma forma mais ativa. E, às vezes, fazer alguma intervenção. Às vezes, gente, um dia eu falei com um cara, eu não lembro o que foi, eu estava no Uber, e eu falei alguma coisa com o motorista, assim, ele... você é psicólogo? Não, e tal. E ali, gente, o homem já começou a contar a vida dele toda, e foi uma coisa assim. Só não deu para ele contar tudo porque acabou a viagem, né? Mas, assim, as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas, tá? Muito carentes mesmo. Então, na aula que vem, a gente fala mais da abordagem centrada na pessoa. Gente, o que vocês acharam? Né? Querem comentar alguma coisa? Qual que foi a relação de sentido que vocês fizeram com essa aula? Vocês vão conseguir aplicar na vida de vocês? O que vocês acham? Com certeza, professor. Tudo de bom, viu? Então, Tá tá bom. claríssimo. Duda, de parabéns. Show de Oh, bola. valeu, Ângela. Valeu, obrigado. Obrigado, então, gente, por tudo, né? Vocês, Obrigada, professor. Boa noite. eu aguardo vocês, então, na próxima aula. Tudo de bom, gente. Ótima noite para vocês. Obrigada. Até amanhã. Até Boa amanhã, né? noite. É isso aí, A boa gente noite. que agradece, professor, pela Boa ótima noite. aula. Oi? Eu que agradeço pela ótima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho disso, né? Conte comigo sempre, tá bom? Grande abraço. Daniel, coloca os slides lá no Ava, fazendo favor. Os slides, né? Eu vou colocar sim, vou colocar os slides. Acho que eu coloquei só as videoaulas, né? Vou colocar os slides também. Tá bom. E que Tranquilo. aula, viu? Foi um misto de aprendizado com terapia. Que bom, mãe. Fico feliz, então. Que ótimo. Obrigada. Obrigado Foi você, ótimo, Luciana. Daniel. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Patrícia. Tudo de bom. Tchau. Obrigada. Obrigado, Rayane. Você é ótima aluna, né? Vocês que fazem professor aqui, né? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Boa noite. Seja bem-vinda, viu, Patrícia? Se qualquer coisa, é só falar, viu? Um abraço, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Nada, boa noite. Tchau, tchau.